razão, né? No outro vídeo a gente viu o que é uma razão, a gente viu que uma razão é uma divisão, e toda divisão pode ser representada em forma de fração e vice-versa, né? Daí quando a gente faz essa divisão do numerador pelo denominador, a gente vai ter o decimal, e se a gente multiplicar por 100%, a gente vai ter a porcentagem. Então a razão pode ser representada, né, em forma de fração, em forma de decimal, em forma de porcentagem. Como a gente viu naquele exemplo, né, da aula anterior, gente, se não rolar a língua não sou eu, né, tem que dar uma trava-língua, né, para ser minha aula, né, então normal. Nem vou editar, eu vou deixar. Então, naquele exemplo que eu falei para vocês, né, na outra videoaula, do número de mortes no Brasil ontem por Covid-19 e o número de casos, a gente fez ali a comparação, a razão entre o número de mortes e o número de casos, a gente viu que foi uma taxa de 7%, né? Mas aí a gente viu as três formas, a gente viu em forma de fração, depois a gente viu que quando a gente dividia a gente tinha o decimal, e quando a gente multiplicava por 100%, a gente tinha a porcentagem. Muito simples, é só isso, né? Então uma coisa vai puxando a outra, tá? Agora nós vamos ver alguns tipos de razões especiais, tá? As razões mais comuns, assim, do nosso dia a dia. A primeira delas é a velocidade média, tá? Então, como é que calcula a velocidade média? Velocidade média é a distância percorrida dividida pelo tempo, tá? Então, distância e tempo. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou viajar e saindo daqui para o lugar que eu vou é 500 km de distância. Então, a minha distância é 500 km dividida pelo tempo. O tempo, vamos supor que eu gastei 4 horas para chegar nesse lugar, tá? Então, eu vou fazer a minha distância dividida pelo tempo que eu gastei. Você vai seguir essa formulinha aqui, tá? Daí, quando eu dividir 500 km por hora por... Quilômetros por hora não, gente, desculpa, perdão, 500 quilômetros. Quando eu dividir 500 quilômetros por 4 horas, eu vou ter a velocidade média em quilômetros por hora, tá? Então, quando a gente faz essa divisão, vai dar 125 quilômetros por hora. Né? Por que é quilômetro por hora? Porque a distância está em quilômetro e o tempo está em horas, quilômetros por hora. Então, quer dizer que a velocidade média que eu fui, né, para chegar nessa cidade do meu carro era de 125 km por hora. Então, indo a 125 km por hora, em média, eu levei 4 horas para chegar nesse lugar, tá? Então, essa é a primeira razão especial, que é a velocidade, tá? Depois a gente vai ter a densidade demográfica. A densidade demográfica ela é muito usada na geografia, aparece muito na geografia. Sempre que sai dados assim, ó, do final do ano, o IBGE, né, faz pesquisas e vê qual que é a densidade demográfica. Mas o que é densidade demográfica? A densidade demográfica é o número de habitantes que tem em determinada região. Vamos supor, esse exemplo que eu peguei aqui para falar do Brasil, tá? O número de habitantes no Brasil atualmente é dividido pela área do Brasil inteiro, tá? Então, eu pesquisei esses dados aqui. Atualmente, o número de pessoas que moram no Brasil é 211.479.952 pessoas, tá? Isso dividido pela área do nosso país, que é 8.515.767 quilômetros quadrados, tá? Bom, gente, isso daqui é aproximado, tá, gente? Porque morre gente toda hora, né? Então, assim, ainda mais agora que essa questão do Covid-19. Estão falando aí que o Brasil provavelmente vai ser o próximo epicentro da doença, né? Para quem não sabe o que é epicentro, vai ser o centro da doença agora. Teve uma época que quando começou, era na China, aí depois foi lá para a Itália foi o epicentro da doença, que é onde tinha mais número de mortes. Depois acalmou na Itália, aí foi os Estados Unidos, né? Aí, a hora que vai começar a acalmar nos Estados Unidos, no Brasil vai começar a aumentar. Então, o Brasil vai ser o novo epicentro da doença, infelizmente, né? Os pesquisadores estão dizendo isso daí, né? Então, isso aqui é aproximado, tá? A gente fala assim, mas que ironia, né? Tava falando de morte e agora tá falando de número de pessoas, né? Então, é isso. Então, aproximadamente, essa quantidade de habitantes no Brasil hoje,
dividido pela área. O que significa isso? Quando a gente faz essa divisão aqui, né, vai dar aproximadamente 25, vai dar 24,83. Então, aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa isso? Que numa área de 1 quilômetro quadrado, cabem 25 habitantes. Isso se fosse para a gente dividir igualzinho, tá, gente? Porque o que acontece? Tem região, por exemplo, nosso estado, o estado de São Paulo, tem muita gente, né? Já no estado do Amazonas, tem uma área gigante, só que tem poucas pessoas que moram lá, né? Então, isso se fosse para a gente espalhar as pessoas igualzinho pelo território brasileiro, tá? Se tivesse como a gente fazer isso, né? Então, a gente teria, em média, 25 pessoas dentro de um quadrado de 1 quilômetro. Então, você imagina 1 quilômetro, uma distância de 1 quilômetro, né? Você fecha um quadrado de 1 quilômetro. Dentro desse quadrado, 25 pessoas espalhadas, tá? E aí, isso que significa densidade demográfica, tá bom? Então, se pedir para você calcular, igual tem o exercício lá no caderninho do aluno, calcular a densidade demográfica da China, né? Tem um outro também, quer ver? Porque eu vou fazer um exercício com vocês aqui. E aí eu deixei a página aberta. Aqui tem aqueles de fazer a quantidade de pessoas que vai caber no... que os bombeiros fizeram a lotação 2,5 pessoas por metro quadrado, né? Aquele que vocês já viram na aula. Aqui, ó, Brasil, ela. Tem o do Brasil também, que é esse aqui, aproximadamente, tá? Então, vocês estão fazendo a densidade demográfica da China e a do Brasil. Aí a gente vai comparar. Com certeza, lá na China vai dar muito mais, porque lá é uma área pequena para muitas pessoas, tá? E nós já temos uma área maior, né? Então, isso que é densidade demográfica, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, esses exercícios, que a gente, depois eu vou passar para vocês também uma listinha, é só você fazer isso aqui, dividir o número de habitantes pela área, tá? Para calcular. Bom, aí continuando agora, a gente tem mais uma escala muito especial, mais uma razão muito especial, que é a escala, né? A escala, ela é a medida do desenho dividido pela medida do real, tá? Então, a escala ela é muito usada em mapas, né? E os engenheiros, tá? Em geral, todos os engenheiros trabalham com escala. Por quê, né, que eles trabalham com escala? Porque lá na planta, né, como essa daqui, por exemplo, que é no caderno de vocês, na apostila, página 27, eu coloquei aqui pra gente fazer, a planta nada mais é do que o real, né, colocado ali no papel. Então, o que teve que acontecer? Teve que reduzir todas as medidas proporcionalmente. Aí vem aquela história da foto que eu falei para vocês na outra videoaula, né? Se a gente for diminuir uma foto, a gente tem que diminuir as medidas proporcionalmente, né? E a mesma coisa aumentar. Então, isso que acontece, vou fazer a planta aqui da nossa casa, da minha casa, da casa de vocês. O que é isso? É pegar a medida do real e colocar no papel, só que proporcional, né? Então, como que isso acontece? Tem que ter uma escala por trás disso, né? Então, por exemplo, eu vou mandar para vocês depois um PDF, tá, gente? Com esses exemplos, tudo explicadinho, bonitinho, para vocês estarem retomando, se quiser retomar o vídeo e acompanhando pelo PDF, tá? A gente tem aqui, por exemplo, uma escala, né, de 1 para 50 milhões. Então, o que significa? Que a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 50 milhões de centímetros na realidade. O que seria 50 milhões de centímetros? 50 milhões de centímetros nada mais é do que 500 quilômetros. Então, quer dizer que 1 centímetro no desenho corresponde a 500 quilômetros na realidade, tá? Então, esse mapa é usado, por exemplo, lá, né, vocês vão ver, no mapa do Brasil, tá? Porque são distâncias muito grandes, né? Então, para cada 500 quilômetros que tem, né, no Brasil, é usado 1 centímetro lá do mapa, tá? Então, se você medir com a régua 1 centímetro, é 500 quilômetros aquilo ali na realidade. Se você medir 2 centímetros, é 500 mais 500, é 1000. Se você medir 3 centímetros, 500 mais 500 mais 500, 500 vezes 3, 1500, né? E assim vai. Então, o exemplo que tem lá pede para calcular, por exemplo, qual que é a distância real entre Brasília e Rio de Janeiro. E aí ele mediu com a régua a distância, né, entre Brasília e Rio de Janeiro, deu 4 centímetros na régua, né? Então, quer dizer, esses 4 centímetros, quanto que corresponde na realidade? Então, a gente tem que lembrar da nossa escala, né? Que para cada 1 centímetro, eu tenho 500 quilômetros, ou 50 milhões de centímetros, que é a mesma coisa que 500 quilômetros, né? Então, é só eu pegar o 500 quilômetros
e multiplicar por 4. Então, eu vou ter 2.000 quilômetros, né? Então, a distância entre Brasília e Rio de Janeiro, 2.000 quilômetros, tá? Então, é isso que é a escala, tá bom? A escala é a distância no desenho sobre a distância do real, tá certo? E aí, eu aproveitei e peguei esse exercício aqui, tá? Para falar com vocês, da página 27, conhecendo a planta baixa. Esse exercício aqui fala que o pedreiro informou, né, que a área da sala e da cozinha dava 45 metros quadrados. E aí é pra gente confirmar isso. Então ele pede na letra A pra gente fazer as medidas, primeira coisa, as medidas da cozinha e da sala em metros. Então a gente tem que olhar a nossa escala, tá? A escala que a gente tem aí, tá aqui embaixo, tá falando que é 1 para 100. O que significa? Que 1 centímetro no desenho corresponde a 100 centímetros no real, tá? Então, 1 centímetro no desenho é 100 centímetros no real. E 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro, tá? Então, na verdade, 1 centímetro no desenho corresponde a 1 metro na realidade, tá? Então, se a gente tiver aqui, você vai pegar a régua, a gente vai medir aqui 1 centímetro, na verdade é 1 metro. 2 centímetros, 2 metros, tá? Então, ele pede na letra A pra gente dar as distâncias reais, tá? Então, a gente tem aqui, eu medi com a régua, vocês também podem medir com a régua, tá? Aqui, ó, a régua, a gente vai medir aqui o comprimento da sala, ó, tá? Só colocar a régua. O meu deu aproximadamente 6,6, tá? Deu 6,6 centímetros. Então, quer dizer, na letra A desse exemplo, né? Peraí, gente, o negócio aí que tá balançando, tá me perturbando. Ó, o comprimento da sala, né? Então, tá aí a minha sala. O comprimento, 6,6 centímetros. Cada 1 centímetro corresponde a 1 metro no real. Então, eu tenho 6,6 metros no real, né? E a largura também medi 3,3. Isso aqui é a sala. A cozinha, o comprimento deu 4,5 centímetros. Então, para cada 1 centímetro eu tenho 1 metro no real. Então, eu vou ter 4,5 metros. E aqui é a mesma largura da sala, 3,3 metros, tá? Então, sala, cozinha, as medidas reais. Aí ele pergunta na letra A área da sala e a área da cozinha. Então, a área, gente, é só a gente multiplicar base vezes altura, a área de retângulo. Então, 6,6 vezes 3,3. E na cozinha, vou colocar S de sala, C de cozinha, tá? 4,5 vezes 3,3. Aí a gente vai multiplicar isso daqui. 6,6 vezes 3,3. Opa, notei errado. Vezes 3,3. 21,78. 4,5 vezes 3,3. 14,85. Então, a área da sala, a área da cozinha. E aí, na letra C, ele pede para ver se os cálculos do pedreiro estão corretos. Então, na letra C, a gente tem que somar 21,78 mais 14,85. A área total, então, deu 36,63 metros quadrados, tá certo? Então, aí a gente responde, né, tá perguntando se os cálculos dele estão corretos, a gente vai falar que não, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Sobre a escala. Até a próxima!